Olá, amados, que a graça e a paz do nosso Deus seja com cada irmão nesta noite. Mais uma vez estamos em casa por motivo de não podermos estar no templo. Hoje seria o nosso culto de doutrina, culto onde nós estudamos a palavra de Deus, onde nós interagimos, onde nós aprendemos muito sobre a palavra do nosso Deus. Mas infelizmente é mais uma quinta-feira que nós estamos fora. E quero animar os irmãos dizendo o seguinte: lembre que o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. As circunstâncias nos levam a ficar em casa. A situação diz respeito não somente a nós, mas a todos. Não somente aos baianos, como é o nosso caso, não somente aos brasileiros, mas toda a raça humana, em todos os 4 cantos do planeta, se encontra na nossa condição, com essa quarentena. E nós precisamos ter resignação, sermos resistentes a tudo que está acontecendo, sem desconhecer o que está acontecendo. Eu tenho uma palavra do Senhor para as nossas vidas nessa noite. Essa palavra, ela se encontra nos Salmos, uma palavra bem conhecida e que alguns de nós já conhecemos até decorados esses versos, que é o Salmo de número 23, que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite. Veja o que diz a palavra do nosso Deus: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, ou em pastos verdejantes, como você queira chamar. Guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma. Guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Glória a Deus. Queridos, todos nós sabemos que o salmista, em especial o salmista Davi, que escreveu estes versos, salmista, ele era um pastor de ovelhas. O Davi era ainda um adolescente, um garoto, podemos dizer assim, e ele já cuidava das ovelhas do seu pai. Ele, como um pastor de ovelhas, ele tinha o dever de conduzir suas ovelhas todos os dias para lugares onde tinha uma vegetação apropriada para as ovelhas, onde tinha também aguadas, não é, para que as ovelhas matassem sua sede no momento apropriado. E assim, Davi, ele conduzia o seu rebanho um dia após o outro. Mas Davi, naquela lida, naquele seu trabalho todos os dias, ele chegou a uma conclusão. Da mesma maneira como ele conduzia suas ovelhas, e enquanto as suas ovelhas estavam ali pastando, Davi estava vigiando as suas ovelhas, para que os animais, os predadores, não viessem destruir seu rebanho. E nós sabemos que Davi chegou a enfrentar um urso, um leão, chegou a matá-los, tudo por conta de proteger as suas ovelhas,
de proteger o seu rebanho. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. E Davi, nessa sua jornada, ele tinha tempo suficiente para estar ali diante daquele cenário tão lindo que era as suas ovelhas pastando em meio àquela relva verde, ele observando ali. De repente Davi olhava para os céus e entendia que acima dele existia um Deus. Afinal de contas, seus pais já haviam passado isso para ele desde a sua infância. Então, naquele momento, Davi, olhando para os céus, ele entendeu: olha, Deus é o meu cuidador. E é muito interessante essa metáfora aqui, quando Davi, ele se refere a Deus como o seu pastor. Ele tinha muita razão, porque ele, como pastor, ele entendia muito bem o que era cuidar do seu rebanho, o que era cuidar de uma ovelha doente, de uma ovelha que estava precisando de ajuda, talvez mais do que as outras. Então Davi, ele, olhando para os céus, ele reconheceu Deus como o seu pastor, o seu cuidador. E ele foi muito feliz quando, inspirado por Deus, ele pegou a sua pena e escreveu estes versos da palavra do nosso Deus. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Que segurança! Que segurança Davi tinha no seu pastor, no seu Deus, no nosso Deus. Então Davi, ele observando isso aí, ele continua dizendo: deitar-me faz em pastos verdejantes, que coisa linda, guia-me mansamente às águas tranquilas. Isso era o que ele fazia, queridos, com as suas ovelhas. E ele sabia que Deus estava cuidando dele um dia após o outro. Deus não deixava lhe faltar nada. As suas necessidades eram supridas todos os dias. Certamente Davi, ele não tinha as mesmas preocupações que nós temos hoje de estar acumulando alguma coisa para o amanhã. Ele trabalhava durante o dia, conduzia suas ovelhas, levava para casa, para o aprisco, onde elas se sentiam seguras durante a noite, mas no outro dia pela manhã, Davi estava de volta aos pastos verdejantes, em busca de lugares seguros para que as ovelhas pudessem pastar em segurança. Veja que ele continua dizendo: refrigera minha alma, guia-me mansamente às águas tranquilas. Olha aí, tá vendo? Refrigera minha alma, guia-me mansamente na vereda da justiça, por amor do seu nome. E uma coisa que ele transmite para nós nessa noite, e que nós precisamos estar também entendendo a palavra, assim como Davi escreveu, como ele entendeu e passou para o papel. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo, Senhor. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Está vendo aí? Unge-me com óleo a minha cabeça, o meu cálice transborda. Queridos, esse verso de número 4, ele traz para nós uma segurança extraordinária. Todos nós estamos vivendo um momento de insegurança. Um momento que nós não sabemos como vai ser o amanhã. Afinal de contas, nunca soubemos na realidade. Mas parece que os dias estão se apertando, estão se estreitando. É como que estamos andando em um caminho e ele vai estreitando, estreitando, e nós temos que chegar no final dele sem poder correr nem para a direita, nem para a esquerda, nem tampouco para a frente. Esses dias que nós estamos vivendo são dias de lutas,
dias que não oferecem para nós nenhuma segurança do amanhã. Mas Davi, ele diz, olha, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Queridos, para falar isso, precisava ter o Senhor como o seu pastor. Eu não sei qual o grau de segurança que você tem. Eu não sei qual o grau de intimidade que você tem com Deus para você falar assim para Deus. Mas Davi, ele fez questão de escrever, porque isso era o que estava no seu coração, foi isso que o Espírito Santo lhe orientou, porque ficaria para gerações futuras, como nós estamos aqui desfrutando daquilo que aconteceu há tantos anos atrás. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Nós sabemos, queridos, que diante da calamidade que o planeta está passando, está acontecendo como que uma festa a partir do momento que alguém se recupera do coronavírus. Os hospitais estão tendo muita baixa, muita gente está chegando a óbito, mas está acontecendo também curas. Os enfermeiros, os médicos, sabendo que aquele paciente poderia ter morrido lá na maca do hospital, mas de repente ele se recupera, está acontecendo festas, eles saem ali felizes, batendo palmas para aquele que está sendo naquele momento considerado como um herói, pelo fato de ter vencido essa enfermidade maléfica. Então isso significa que aquela pessoa, na realidade, esteve no vale da sombra da morte. Não sei se ele chegou a temer a morte, não sei se aquela pessoa temeu a morte ou não, ou se estava inconsciente, mas o certo é que ela foi salva daquela enfermidade. E nós que estamos aqui do outro lado da linha, nós que estamos distante de todos esses acontecimentos aqui na cidade que nós moramos, graças a Deus que não existem casos, será que nós estamos também confiantes que ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, nós não temeremos mal algum? A razão disso é porque Davi estava confiando, e nós devemos confiar que tudo isso acontece porque o Senhor está conosco. Olha o que ele diz, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Glória a Deus. Que nós, queridos irmãos, possamos também ter essa mesma confiança e nos agarrarmos nesta palavra maravilhosa para vencermos os dias que não são bons. Nós precisamos ter segurança. Agora, observe que Davi, a partir desse momento, aqui no verso 5, ele começa a entender. É como que ele muda o cenário e ele passa agora a ser um hóspede do Senhor. Ele passa agora a habitar na casa do Senhor. Que coisa linda, né? Olha o que ele diz, ele estando lá na casa do Senhor, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unge-me com óleo a minha cabeça, o meu cálice transborda. Já percebeu? Ele sai agora lá da malhada e se encontra como que diante do Senhor, hospedado na casa do Senhor, desfrutando agora das benesses do reino de Deus. E ele reconheceu isso. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Ali onde ele estava, alguém poderia olhar para ele, alguém que não gostava dele, alguém que não encarava ele,
da maneira como ele era, e nós sabemos